Olá, e nesse vídeo você vai entender e aprender o que significa ser um discípulo de portas fechadas. Seja bem-vindo ao canal, eu sou Adriano Azevedo e você está no canal Wing Chun Coach. O assunto que eu quero tratar para conversar com você hoje aqui no meu canal é sobre um termo muito utilizado dentro das artes marciais tradicionais, normalmente chinesas, falando aí especificamente do Kung Fu. É um termo que muito se escuta, muita gente gosta de ostentar esse termo como se fosse quase que um título, mas que muito pouca gente sabe o que realmente significa. E é um termo que o pessoal gosta muito de falar, que é discípulo de portas fechadas, ou discípulo a portas fechadas. O que vem a ser isso? O que significa na prática? Muita gente acredita que esse termo, discípulo de portas fechadas, significa que o aluno ele teve aulas privativas com o Sifu, ou com o mestre de um determinado estilo de Kung Fu, como se fosse uma coisa meio que proibida, ou que só aquele discípulo teve determinado tipo de ensinamento, uma coisa que o mestre só passou para aquela pessoa e não passou para outros discípulos. Isso, na verdade, é uma verdadeira ignorância. Ignorância no sentido de desconhecimento do que realmente significa esse termo. E nesse vídeo eu quero esclarecer um pouco para que algumas pessoas não caiam no erro de acreditar que só porque um determinado profissional ou praticante de artes marciais ele detém algum conhecimento maior ou melhor por ter sido um discípulo de portas fechadas. Normalmente esse termo ele nos remete exatamente isso, a uma pessoa que praticou de forma meio que, secreta, ou teve um conhecimento que os outros não tiveram, mas na verdade não se trata nada disso. E para poder explicar o que vem a ser discípulo de portas fechadas, eu quero trazer para vocês um pouco de conhecimento a respeito da vida do Sifu. O Sifu, o mestre, o líder do clã ou daquela família de Kung Fu, ele também tem um tempo de atividade. Que sentido? Chega um momento que o Sifu ele quer se aposentar, ele quer parar de dar aulas e quer realmente descansar do ofício, do trabalho de ensinar Kung Fu. Então o que acontece? Quando você se torna discípulo de um determinado mestre, de um determinado Sifu, esse mestre ele tem um compromisso com você de te ensinar Kung Fu até você concluir aquele determinado sistema ou estilo e você se tornar um mestre, se tornar um novo Sifu. Então quando você se torna discípulo, é exatamente isso. O mestre ele tem um compromisso com você de te ensinar absolutamente tudo, e você tem um compromisso com ele de permanecer naquela família até você aprender, obviamente, tudo. E esse mestre ele aceita novos discípulos, novos alunos, enquanto ele está ativo ensinando a arte marcial, ensinando Kung Fu. Então, enquanto esse mestre ele está ativo, ele aceita novos discípulos sem problema algum, desde que aquele aspirante a novo membro, novo discípulo, ele preencha os requisitos que o mestre exija ou que a família exija para que ele seja um membro. Preenchendo todos esses requisitos, não há problema nenhum desse Sifu aceitá-lo como um novo discípulo. Só que chega um momento em que o Sifu ele decide se aposentar. E como é que um Sifu, um mestre de Kung Fu, ele se aposenta? Ele simplesmente não aceita mais discípulos. Ele não aceita mais novos alunos para aprender com ele. Inclusive, quando acontece de o Sifu falecer, vir a falecer, e ele ainda tem alunos que não concluíram o sistema, que não aprenderam tudo, os Sirins, ou seja, os discípulos mais antigos, que já completaram aquele sistema ou aquele estilo de Kung Fu, se encarregam de concluir o sistema dos discípulos mais novos. Então, o Sifu, quando ele decide se aposentar,
ele não aceita mais novos discípulos. Só que permanece o compromisso do Sifu com os alunos, os discípulos aos quais ele já aceitou, já são membros, já fazem parte da família. Então o Sifu, ele não aceita mais nenhum novo discípulo, então ele fica simplesmente encarregado de concluir o sistema, o estilo, ensinar tudo para os membros que já são discípulos dele antes da sua aposentadoria. Então o que acontece? Enquanto o Sifu está ativo, está aceitando novos membros, novos alunos, costuma-se dizer que aquele Sifu está com as portas abertas, ou seja, ele está disponível para aceitar novos membros, novos alunos, novos discípulos que queiram aprender artes marciais com ele, que queiram compartilhar do Kung Fu dele. E quando o Sifu decide se aposentar, costuma-se dizer que ele está de portas fechadas, ou seja, ele fechou as portas, ele não aceita mais discípulos. Porém, existe uma regra que depois que o Sifu ele se aposenta, ele pode aceitar somente um novo discípulo. Ou seja, na teoria, ele não aceitaria mais discípulos. Depois que o Sifu ele decide se aposentar, ele não aceita mais nenhum discípulo. Porém, ele pode quebrar essa regra apenas uma vez. Depois que ele anunciou, informou a outros mestres de outros estilos de Kung Fu que ele está aposentado, ele não pode mais aceitar mais nenhum discípulo. Isso é não diria que é uma regra, mas é um consenso entre os mestres de artes marciais tradicionalmente chinesas. Eu não posso afirmar que as outras artes marciais, japonesas, coreanas ou de outras nacionalidades, também têm esse tipo de comportamento. Porém, as artes marciais chinesas, ou seja, os mestres de Kung Fu, eles têm esse comportamento e têm essa cultura, vamos dizer assim. Então, quando o Sifu ele anuncia que ele está aposentado e a partir daquele momento ele não vai aceitar mais discípulos, ele tem o direito de quebrar essa regra apenas uma vez, ou seja, de aceitar apenas mais um aluno enquanto ele está aposentado. E esse é o discípulo de portas fechadas, ou seja, ele não é um aluno que aprendeu alguma coisa secreta ou que teve aulas particulares de forma secreta ou tem um conhecimento que os outros alunos não venham a ter. Não é nada disso. Ele simplesmente é um aluno que, por alguma casualidade, ele caiu nas graças daquele Sifu, daquele mestre de Kung Fu, e o mestre resolveu aceitá-lo mesmo estando aposentado. Ou seja, ele resolveu quebrar a regra da aposentadoria e aceitar esse discípulo. Normalmente isso é muito difícil de acontecer, é algo bem incomum de um discípulo chamar tanto a atenção de um mestre a ponto dele aceitá-lo depois de já estar aposentado. Com Ip Man foi assim. Ip Man, para quem gosta de Wing Chun e estuda sobre esse sistema de arte marcial, sabe que Ip Man foi discípulo de Shan Washon. Quando Ip Man foi aceito por Shan Washon, esse mestre já estava aposentado. Ele já não aceitava mais discípulos, sendo que Ip Man conseguiu essa grande proeza de ser um desses discípulos de portas fechadas. Ou seja, ele fez com que o grande mestre Shan Washon o aceitasse mesmo estando aposentado. Isso é um assunto que, essa história, a gente pode até trazer num outro vídeo. E se você quiser conhecer um pouco mais dessa história, deixa aqui nos comentários. Eu posso fazer um vídeo falando sobre como se deu essa situação, como isso ocorreu. Então, a gente hoje vê muitos mestres que foram agraciados com essa casualidade de ter sido aceito após a aposentadoria do mestre, se vangloriando como se isso fosse alguma coisa muito especial. E realmente é especial, porque é um fato quase que inédito. Mas isso não desmerece os outros praticantes ou discípulos daquele mestre que não compartilham dessa mesma situação. Na verdade é a mesma coisa. Eles são discípulos do mesmo modo.
Apenas o discípulo de portas fechadas foi agraciado com uma benesse oferecida por aquele mestre. Ele mesmo estando aposentado, ele optou por aceitar aquele discípulo. Então é simplesmente isso. Toda vez que você escutar ou ler que um determinado mestre de Kung Fu ele foi aluno de portas fechadas ou discípulo de portas fechadas de um outro mestre, não quer dizer absolutamente nada. Aquele mestre ele não é melhor nem pior do que os outros discípulos por ter sido discípulo de portas fechadas. Ele simplesmente foi aceito depois da aposentadoria tradicional do mestre. E isso não é mérito ou demérito algum para aquela pessoa. Eu falo isso porque é normal às vezes a gente ver algum mestre se vangloriando disso, justamente dando essa conotação de que por ter sido discípulo de portas fechadas, ele tem algum conhecimento ou o mestre passou alguma coisa para ele que os outros não têm. E não é nada disso. E agora, através desse vídeo, eu venho esclarecer um pouco desse termo para que vocês conheçam melhor e não sejam enganados quando alguém quiser se utilizar disso de forma a ter alguma vantagem pessoal, ou de ter mais alunos, ou de dar a entender que é melhor do que outro discípulo ou outro mestre. Gostou desse vídeo? Dá um like aí para poder ajudar o canal e mostrar ao YouTube que esse conteúdo é relevante para que ele possa distribuir as informações aqui para outras pessoas que também se interessam e que talvez até tenham essa mesma dúvida. E se você não é inscrito no canal, eu te peço para clicar no botão inscrever-se aqui embaixo e ativar o sininho, porque assim você garante que sempre que eu postar um novo vídeo aqui no canal, você vai ser notificado e vai poder assistir o vídeo em primeira mão. E não se esqueça também de, assim que possível, visitar o meu site www.wingchun.art.br. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Lá você vai poder baixar gratuitamente um e-book que eu disponibilizo, que fala sobre as 6 maiores dificuldades que uma pessoa tem ao aprender Wing Chun Kung Fu e como sanar essas dificuldades. Esse e-book está lá de forma totalmente gratuita, você não vai pagar absolutamente nada por isso, e é um presente meu como agradecimento pela sua audiência no meu canal. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Adriano Azevedo, Wing Chun Coach.